Ok. Boa aula e já volto. Peraí, gente. Entrou Ô, no... Marcinha, enquanto espera aí, mesmo que seja gravando, a gente combinou de cantar parabéns para você, mesmo que seja virtual, tá bom? Como que vocês vão conseguir fazer isso? Como? Ah, vale a intenção. Vamos todo mundo ligar o microfone aí para cantar, gente. Vamos lá. Primeiro, parabéns virtual. Olha. Bem pra você. Nessa data querida, muito satisfeito, felicidades, muitos anos. Viva Marcinha! Viva! Parabéns, Marcinha! Parabéns, Marcinha! Parabéns, Marcinha! Muito obrigada. A gente ama você! Eu Você amo muito vocês, eu amo muito vocês. E nessas horas, com essas manifestações que a gente recebe, hoje eu tenho recebido várias, graças a Deus, é que faz a gente, assim, concluir mesmo que esse é o nosso caminho mesmo, e é o que vale a pena a gente fazer, é o que eu gosto de fazer, é isso, o que eu gosto de fazer é isso, é estar com vocês dando aula, isso que eu gosto de fazer. Então, eu estou muito feliz mesmo, de receber essas manifestações todas, eu agradeço muito, 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 muito. A gente agradece, parabéns. Meus lindinhos, meus lindos. Marcinha, eu acho que tem que ter uma festinha quando a gente voltar. Ah, tem. Eu concordo. Aí, quando voltar, vai ser... Sabe aquela música? Vão ser milhões de abraços apertados assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Acabar com esse negócio de você vir longe de mim. Professora, a senhora é tão fofa, dá vontade de apertar. Agora, gente, perdi aqui. Como que eu vou compartilhar? Ah, eu tenho que... Tá. Bom. Muito obrigado mais uma vez. A nossa aula de hoje... é sobre... vocês lembram, né, que a aula passada, vocês tiveram anatomia da visão, certo? E a gente viu a histologia da visão, nós vimos a retina, tudo mais. E nós vimos também um pouquinho da histologia da audição, que vai ser, a aula de hoje de anatomia vai ser de audição. Mas como a histologia de audição era muito pequenininha, para ficar uma aula inteira, e a gente tem outros assuntos também que a gente gostaria de compartilhar com vocês, então nós resolvemos hoje ficar um pouquinho separado da anatomia. Nós vamos falar sobre as isquemias cardíacas, que vocês vão ter um problema de hipertensão, vão ter que entrar nesse assunto. Então, nós vamos falar para vocês de isquemias cardíacas. Lembrando, né, os aspectos morfofuncionais do aparelho cardiovascular, né? Então, nós temos o coração como bomba, certo? Então, nós temos o coração direito e o coração esquerdo. Bombas, né? Miocárdio. Aí, nós temos uma microcirculação no pulmão, que é onde todo o sangue vai ter que passar pelo pulmão, por quê? Todo o sangue vai ter que ser oxigenado, vai ter que ter a troca gasosa. O sangue libera o gás carbônico e pega o oxigênio, certo? Então, nós temos a microcirculação pulmonar. E nós temos aqui, saindo do ventrículo esquerdo, todo o nosso sistema arterial que vai
levar o sangue oxigenado para todos os órgãos, para todos os tecidos, certo? Então, esse sistema arterial, né, a principal artéria ali que vai sair do ventrículo esquerdo é a aorta, certo? Então, veja bem, a aorta, cadê minha setinha? A aorta, ela está saindo diretamente do ventrículo esquerdo. Então, a aorta, ela recebe todo o volume de sangue que está no ventrículo, ele é bombado para a aorta. Então, essa artéria aqui, a aorta, que vai receber um volume muito grande, ela tem que ter uma característica de elasticidade, de complacência, certo? Por quê? Porque ela vai receber, de repente, todo o volume de sangue. Então, ela tem que ter como característica elasticidade, certo? Aí, só que esse volume de sangue, ele vai sendo, aí você tem carótida, subclávia, vai um pouquinho para cá, você tem os ramos da aorta, e esse volume naturalmente vai diminuindo, certo? E esse sistema arterial tem que levar esse sangue até os rincões do sistema, até lá na ponta do dedão do pé, certo? Então, aqui nessa área aqui, essas artérias aqui, elas não precisam de tanta elasticidade. Por quê? Porque elas já estão com um volume pequeno de sangue. O sangue foi indo para cada órgão, então eu tenho pouco volume de sangue. Mas eu preciso de uma característica de força muscular, porque ela vai ter que bombar, ela já está longe da bomba, certo? Então, aqui o sangue está com um volume menor, mas uma velocidade menor também. Por quê? Porque ele está longe da bomba. Então, eu preciso que essas artérias aqui vão bombear esse sangue para mais adiante, ela precisa de força e não de elasticidade. Então, nós temos a bomba cardíaca, que é miocárdio, que é músculo estriado cardíaco especial, né? Um músculo especial, músculo estriado cardíaco, e aí nós temos as artérias, o sistema arterial. Esse sistema arterial aqui, as artérias, nós temos as artérias elásticas e temos as artérias musculares, certo? Até aqui foi, né? Aí nós temos aqui o coração, né? Os vasos da base, certo? Mediastino, pulmão, etc. Aqui é face anterior do coração. O que eu quero que vocês vejam? A coronária. Olha, a coronária, ela sai diretamente da aorta. É a primeiro vaso que sai da aorta é a coronária, tá? Coronária direita e coronária esquerda. E ela corre aqui por fora, certo? Pelo epicárdio, ela corre aqui por fora e vai entrando para dentro do miocárdio e irrigando todo o miocárdio, tá? Mas olha aqui como a coronária, ela sai diretamente da aorta e é a primeirinha que sai da aorta, tá? Aqui, a face diafragmática, você vê como que a aorta, a coronária, ela vai percorrendo pelo epicárdio, tá? E vai penetrando no miocárdio, certo? O miocárdio, esse é tranquilo, né? É um tecido que é característico, você não vai esquecer jamais, né? Ele tem estrias, certo? Percebe? E eles têm os discos laminares, tá? E os núcleos, eles formam verdadeiros sincícios, né? Esses discos
laminares aqui, interlaminares, tá? Parece que é histologicamente, parece que é uma estria mais espessa, né? Se você for observar. Porque você tem as estriazinhas, ó, citoplasmática. E tem uma área que parece que a estria fica mais visível, mais espessa. Esse é o disco interlaminar. Esse disco, ele é responsável por fazer o estímulo nervoso do músculo percorrer toda a musculatura para depois fazer a contração. Porque todas as fibras musculares, elas têm que se contrair na mesma hora, certo? Porque senão você tem arritmia. Então, todas têm que contrair na mesma hora. Só que eu recebo o estímulo, o outro recebe, né? Então, eu recebo o estímulo, vou passando de uma forma sincicial para todas as células, aí todas as células fazem a contração, tá? Aqui, de novo, as estrias, né? Isso aqui é bem visível no microscópio. Quem já viu uma lâmina de coração, lembra, vocês viram na funções, né? Vocês devem ter visto no funções, e a gente deveria ter visto no nascimento, crescimento e desenvolvimento, mas vamos ver ainda, tá? Essa texturazinha xadrezinha, tá? Isso é muito importante, vocês lembrarem dessas estrias transversais, tá? O vaso, ele é constituído de uma parede muscular, que é a parede média, certo? Ele é constituído de uma parede muscular, e o endotélio, que é o revestimento interno, e a adventícia, que é o revestimento externo. Então, as artérias são uns tubos musculares. As artérias elásticas, elas têm no meio da camada média, quer dizer, no meio, entre as fibras musculares, nós temos as fibras elásticas, que são essas pretinhas aqui, meio que ela fica meio com um aspecto de cobrinha, ondulado, tá? Então, a artéria elástica, você percebe que tem fibra elástica daqui até aqui, olha. Certo? Em toda parede muscular, você tem fibras elásticas também. Isso que dá essa característica de complacência da artéria elástica. Ela vai receber um volume maior, ela precisa ter uma certa elasticidade para comportar aquele volume, certo? A artéria muscular, ela também tem fibra elástica, só que em menor quantidade. Você percebe que a fibra elástica não é contínua em toda a parede muscular, tá? Você tem a camada elástica interna e depois uma camada elástica externa, mas aqui no meio da camada muscular, você tem uma ou outra fibra elástica, diferente da artéria elástica, que tem muitas fibras elásticas, uma do lado da outra, em toda a espessura da camada muscular, da camada média. Tá? Deu para revisar um pouquinho o sistema cardiovascular? E lá depois nós temos os capilares. O capilar é um vaso que tem uma camada única de endotélio, ele não tem parede muscular, tá? Até aqui foi? Essa aqui, por exemplo, é a coronária, olha. É uma coronária, tá? Você tem a parede muscular, a adventícia, o endotélio a gente quase não vê, olha. Vocês lembram que o endotélio é um epitélio pavimentoso, simples, bem fininho, e que a gente quase não vê ele, tá? E daqui é para cá a camada muscular, tá? Até aqui foi, né? Bom, aí o que é o infarto? O indivíduo teve um infarto do miocárdio.
O infarto do miocárdio é a necrose do tecido muscular do miocárdio por ausência de sangue, por uma isquemia, certo? Então, nós temos uma diminuição ou um stop, uma parada da chegada de sangue naquela região do miocárdio, e, como a gente viu no módulo de proliferação celular, você não tem sangue, logicamente, você não tem oxigênio, a célula vai sofrer uma necrose, certo? O tipo de necrose é uma necrose de coagulação. O que significa necrose de coagulação? Significa que quando você olha histologicamente essa área necrosada, o arcabouço do tecido está mantido. Você olha e você reconhece aquele tecido. Ah, isso aqui é um miocárdio. Ou, se for um infarto renal, olha, os glomérulos, os túbulos, isso era um rim. Só que quando você olha com mais atenção, você vai ver que esse arcabouço, as células são fantasmas, as células não têm núcleos, os núcleos vão desaparecendo. É o que a gente chama de cariólise. O núcleo vai desaparecendo. Então, o infarto do miocárdio é a necrose de coagulação do miocárdio devido a uma isquemia, a uma ausência, uma parada da chegada de sangue naquele local. Qual que é a etiologia? Qual que é a causa do infarto? Bom, obstrução por aterosclerose. Isso é a maior causa de infarto. É obstrução da coronária devido à aterosclerose. Mas nós temos duas causas de infarto que não são tão comuns, mas que precisam ser pensadas. O vasoespasmo, ou seja, a contração do vaso. Ele contrai tanto que para de passar sangue por esse vaso, tá? Então, o vasoespasmo é devido aos mediadores químicos, serotonina, histamina, tá? E outras drogas não lícitas, drogas ilícitas. Por exemplo, cocaína, ela dá muito vasoespasmo, certo? Então, o vasoespasmo não é uma causa, não é a causa mais comum, mas pode ser uma causa de infarto. Fez o vasoespasmo, parou de chegar sangue aqui, ele faz o infarto. Essa causa de vasoespasmo geralmente está associado assim, mais a pacientes jovens, tá? Estresse, uma série de coisas. Anormalidades congênitas das coronárias, pode acontecer. Não é uma coisa tão comum assim, mas se você for ver 1 a 2% da população, em termos de indivíduos, é bastante gente, né? Então, você pode ter anormalidades congênitas, malformação congênita da coronária. Aí é causa de infartos em pessoas jovens. Então, pessoas jovens com infarto, você tem que pensar na possibilidade dela ter tido um infarto por vasoespasmo ou por anormalidade congênita. Certo? Até aqui foi, né? Agora, o que você tem que pensar? Você tem uma necessidade de oxigênio, tá? E você tem uma oferta de oxigênio. Então, o indivíduo tem uma necessidade de oxigênio no miocárdio. O miocárdio dele precisa
de X moléculas de oxigênio, certo? E você tem a oferta, certo? O que vai acontecer? Ou você vai ter uma oferta diminuída de oxigênio, ou você pode ter um aumento exagerado da demanda, certo? Então, eu tenho essa oferta de oxigênio, e essa oferta de oxigênio está bastando para esse meu miocárdio aqui nessa minha situação. Se eu fizer um exercício físico, ou se eu tiver um estresse, e o meu miocárdio precisar aumentar a frequência cardíaca, ele vai precisar de mais oxigênio do que eu comumente estou ofertando a ele. Então, eu posso ter uma necrose. Então, o infarto, a necrose por si só, não é só por conta da diminuição da oferta, pode ser também pelo aumento da demanda. Eu precisei de muito mais oxigênio, porque eu precisei aumentar muito a minha frequência cardíaca. Certo? E, lógico, pode acontecer o que normalmente acontece, desculpe, o que normalmente acontece são esses dois fatores. Eu diminuo a minha oferta de oxigênio e aumento a minha demanda, tá? Então, no caso de cocaína, por exemplo, eu aumento a minha demanda de oxigênio, porque eu tenho um aumento da frequência cardíaca muito grande, e tenho uma diminuição da oferta, por quê? Porque a cocaína também leva a um vasoespasmo. Então, ao mesmo tempo que eu fiz o vasoespasmo, eu aumentei a frequência cardíaca, aí a oferta de oxigênio não vai suprir a necessidade de oxigênio. Eu vou fazer uma necrose, certo? Na aterosclerose também acontece isso. Você tem uma diminuição da oferta e muitas vezes aquele indivíduo passa a estar equilibrado com aquela pouca oferta de oxigênio, mas numa situação que ele precise de mais oxigênio, ele vai fazer, aí não suporta e ele faz a necrose, né? Nós temos, assim, casos de, por exemplo, envenenamento por CO2, né? O envenenamento por CO2 também é uma causa que pode levar a infarto, tá? Outra coisa que a gente tem que avaliar, às vezes, é a anemia, tá? Existem pacientes que fazem anemias severas, né? Se você estudou drama, né? Você lembra que aquele verme ancilóstomo, que causa a ancilostomíase, ele leva a uma anemia muito severa, muito severa. E esse indivíduo, às vezes, com essa anemia, então, o fluxo sanguíneo está mantido, mas a quantidade de hemácias é muito pequena, a quantidade de oferta de oxigênio também é muito pequena. Esse indivíduo, se ele precisar fazer um esforço físico, de repente, ele pode desbalancear, desequilibrar essa oferta de oxigênio com essa demanda. E aí ele pode fazer um infarto, tá? Eu já vi casos, eu falo de ancilostomíase, porque eu já tive caso de um paciente com ancilostomíase que fez infarto. Isso eu ainda estava na faculdade, tá? Então, nós temos o ATP, que é a nossa fonte de energia, que é feita através da fosforilação oxidativa. A ausência de ATP vai levar a uma respiração anaeróbica com pouca produção de ATP e um resíduo de ácido lático muito grande, né? Então, a respiração anaeróbica, ela é emergencial, tá? Agora, no coração, você não suporta essa respiração anaeróbica muito tempo, é 60 segundos no máximo, tá?
Então, aqui não é trona, né? É torna irreversível o processo. Então, dois locais onde a respiração anaeróbica não funciona, tá? No cérebro e no coração, tá? Então, no cérebro, ele nem faz respiração anaeróbica. Ele não tem capacidade de fazer a respiração anaeróbica. Então, ele sofre bem mais rápido. E o coração, cerca de 60 segundos, ele consegue manter. Então, aquela velha, isso aqui vocês viram no proliferação celular, né? Se você tem depressão de ATP, você vai ter todos os outros sistemas vão estar danificados, né? Porque se você não tem ATP, você tem colapso na síntese proteica. Se você não tem ATP, você tem colapso das bombas, né? Todas as bombas de membranas, todas não, né? Mas grande parte das bombas de membrana são bombas de transporte ativo, mediadas por ATP. Se você não tem ATP, as bombas não funcionam. Aí entra água, entra cálcio, entra um monte de coisa que não precisa entrar na célula. E se você tem a ATP, você vai ter tumefação, edema de mitocôndria e vai fazer a inversão do metabolismo aeróbico para anaeróbico, tá? De qualquer forma, vai evoluir conforme, né? Conforme o tempo, vai evoluir para uma necrose, certo? A necrose das células cardíacas é aquela velha história que vocês viram no proliferação. Você tem ruptura da membrana citoplasmática, aí você tem liberação de proteínas para o interstício, certo? Então, proteínas que estavam dentro da célula vão para o interstício e do interstício podem cair na corrente sanguínea. Então, isso explica por que você faz uma dosagem de CKMB. Espera aí, eu voltei ou... Você faz uma dosagem de CKMB para você saber se o indivíduo tem infarto, certo? Porque CKMB é uma proteína que está dentro da célula miocárdica, dentro da fibra muscular do miocárdio. Se ela está na corrente sanguínea, é porque ela foi liberada, e ela só vai ser liberada se tiver a necrose com ruptura da membrana, certo? Então, você faz um diagnóstico de necrose de miocárdio através de um exame de uma proteína no circulação, na corrente sanguínea, aqui na periferia, certo? Então, sempre lembrar aqui a histologia normal do miocárdio e tal. Aqui, isso aqui é uma aorta, tá? Cortada, eu estou vendo por dentro. Eu estou vendo a face interna da aorta. Eu estou vendo isso aqui, tudo é endotélio, tá? Olha, esses furinhos aqui são as saídas dos vasos da artéria, tá? Você tem a artéria aorta, aí sai uma artéria aqui, sai outra arterinha aqui, sai outra arterinha aqui. Esses furinhos aqui são os ósteos vasculares, os ósteos dos vasos que estão saindo. Aqui, se você olhar com muita atenção, tá bem lisinho o endométrio, mas já tem uma pequena estriazinha amarelada aqui, já tem uma outra estriazinha amarelada, mas você tem que ser um bom observador para você ver, tá? Agora aqui a coisa já é bem diferente, né? Olha, tá totalmente, vamos dizer assim, entre aspas, escangalhada essa aorta, né? Essas placas amareladas aqui, olha, são a aterosclerose. Todas essas placas amareladas,
tá? Essa aterosclerose, neste caso aqui, ela está complicada. Por quê? Porque ela está ulcerada. Olha como ela está esburacada, o endotélio, todo esburacado, tá? Ela está ulcerada. E ela está fazendo trombo. Por quê? Esse endotélio, se ele for ulcerado, o que o sistema lê? Se o endotélio está ulcerado, esse cara vai ter uma hemorragia. Eu preciso tamponar essa ulceração. Então, o que eu faço? Eu faço um coágulo que está tampando essa ulceração do endotélio. Como é patológico isso, não é normal, não é um coágulo normal, é um coágulo patológico, né? Porque ele está tamponando uma ulceração do endotélio. Então, eu chamo de trombo e não de coágulo. Mas a formação do trombo é similar à formação do coágulo. É do mesmo jeito que forma coágulo, a gente forma o trombo. Só que o trombo é patológico, tá? Você percebe que é tudo... Vamos ver se eu tenho uma outra aqui. Eu tinha um outro slide que era melhor. Eu comparo o canal, a luz do vaso arterial com uma rodovia, certo? Com uma rodovia. Você tem que estar com essa rodovia com asfalto lisinho, lisinho. Se você começa a esburacar o asfalto, certo? Você vai ter retenção de água naquelas cavidades do asfalto. Aí o indivíduo vai lá e vai tentar tampar o buraco. Aí ele tampa o buraco e faz um morrinho no meio do asfalto. Então, você vai na rodovia saculejando, né? Porque uma hora você cai, outra hora você sobe e você vai saculejando. Você imagina o sangue passando por aqui, por essa rodovia aqui, cheia de buraco e lombada, buraco e lombada. A hemácia vai bater uma na outra, vai solavancar e vai detonar o processo de formação de coágulo, formação de trombo, tá? Então, nós temos várias formas de você fazer trombo. Você pode fazer trombo porque o fluxo sanguíneo está movimentado, está fazendo redemoinho, e aí você faz, uma hemácia começa a bater na outra, e aí você vai fazer o trombo. Você pode fazer o trombo para você tampar um vaso, tampar o buraco de um vaso, tá? Até aqui foi? Sim, alguém tem uma pergunta até aqui? Marcinha, Fala. você falou que as hemácias vão se esbarrando uma na outra por conta das ulcerações? Não, a ulceração é o tamponamento, né? Porque, veja bem, você tem olha aqui tá lisinho, tá? Se tá lisinho, o fluxo tá liso, tá correndo, o fluxo tá correndo certinho, tá? Aqui, você tem tanto buraco no asfalto, como você tem lombada. Ou seja, você tem ulceração do vaso, do endotélio, então a hemácia vai fazer, o fluxo vai fazer isso, vai cair no buraco, e você vai ter lombadinhas, que são os próprios trombos. Quando o trombo vai tampar uma ulceração, ele forma um morrinho em cima dessa ulceração. E aí é a lombadinha, tá? Então, aqui o fluxo está turbilhonado, né? Por quê? Porque ele tem áreas de cavidade e área de trombo, área de ulceração, área de trombo. Fora que, se você pegar essa coronária aqui, olha, o que ele fez aqui? Ele dissecou toda a coronária e foi cortando transversalmente, tá? Olha só a diferença da luz.
Olha, tem hora que está muito dilatada, tem hora que está muito estreita, tá? Olha aqui a parede, a parede da coronária. Aqui está muito espessada a parede, tá? Aqui, a parede já está menos espessada, a luz já está mais ampla, tá? Então, a luz do vaso com aterosclerose, ele é todo irregular. Uma hora ele tem uma luz maior, outra hora ele tem uma luz menor, uma hora ele tem uma cavidade, que é uma ulceração, outra hora ele tem uma lombada, que é o trombo. Então, o fluxo sanguíneo vai fazendo isso, né? Ele vai turbilhonando, certo? E quando ele vai turbilhonando, aí desencadeia a formação de trombo também. Por quê? Por causa das hemácias que estão turbilhonadas, que estão batendo uma na outra, as hemácias. As hemácias têm que correr num fluxo único, certo? Então, esse indivíduo com aterosclerose, ele vai fazer, é o que a gente chama de aterosclerose complicada, tá? Ele vai fazer trombo. Não tem como. Ele vai fazer trombo. O trombo pode ficar preso aqui, mas o trombo pode se deslocar. Quando o trombo se deslocar, ele está fazendo embolia. Embolia, o que que é? É um trombo que foi feito aqui, por exemplo, despregou e está circulando na corrente sanguínea. Aí ele faz uma embolia. Se vocês tiverem paciência um pouquinho só, eu não sei como que eu faço para sair desse slide aqui, porque eu queria minimizar ele, porque eu quero mostrar uma outra foto. Parar a apresentação, né? Não, Marcinha. Não! Ai, o que eu fiz? Agora a senhora minimiza aí e projeta de novo a imagem. Espera aí, eu vou pegar outra... Ah, tá. Não. Ai, não entendi. Você quer mostrar uma imagem fora desse PowerPoint? O quê? Você quer mostrar uma imagem fora desse PowerPoint? Eu quero ir em outro PowerPoint. Eu vou lá no final. Depois eu volto. Então, é o que você tinha feito mesmo. Para e abre outra apresentação. Ah, tá. Cadê? Material didático aqui. Só um instantinho. Que tem uma só sobre aterosclerose, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Marcinha, pode tirar uma dúvida depois? Pode falar, pode ir falando. Pode falar? Marcinha, no AVC vai ser diferente do infarto, né? Não, quer dizer, o que vai ser diferente no AVC? Vai ser que no AVC a necrose é de liquefação. O tecido liquefaz. No infarto cardíaco, é uma necrose de coagulação. Ele não liquefaz. E vai haver isquemia da região igual, né? Mas é isquemia. E os processos são muito parecidos, né? Porque qual que é a maior causa de AVC? É aterosclerose de vasos, de artérias lá do polígono de Willis, né? Isso que vai... O processo é muito parecido. Ah, entendi. O processo é o mesmo, vamos dizer assim. O que modifica é o tipo de... será que eu não vou achar essa aula? Aqui, PG aterosclerose. O que vai modificar é o tipo de necrose. No cérebro, não vai ter... Vai ser necrose de liquefação. Aí, o tecido liquefaz e o reparo também é diferente, né? Porque no cérebro a gente não tem tecido conjuntivo, a gente tem neuróglia. E a neuróglia faz uma gliose, mas não preenche o espaço da necrose. A gente vai ver aqui que no infarto do coração, não. Aí você tem tecido conjuntivo, você vai fazer o reparo, a cicatrização normal com depósito de fibrose,
tá? Ai, Então, olha aqui, essa aterosclerose aqui obrigado, ainda Marcinha. é muito inicial, ó, bem inicial, tá? Agora aqui você tem uma aterosclerose discreta, aqui você já tem uma aterosclerose moderada, tá? E aqui você já tem uma aterosclerose complicada. Por que a gente fala complicada? Porque tem ulcerações e... Então, olha aqui, olha. Isso aqui é aterosclerose, olha. Percebe que a aterosclerose, ela fica uma placa amarelada discretamente sobrelevada, tá? Discretamente sobrelevada. Agora, quando você tem ulceração, você forma um trombo. Aí, o trombo que vai tamponar essa ulceração, ele vai ficar como uma lombadinha, porque ele vai ficar sobrelevado. Esse trombo, ele vai ficar preso nessa parede, mas ele pode despregar e cair na corrente sanguínea. Se ele cair na corrente sanguínea, ele está embolizando, tá? Então, olha o tamanho desse trombo aqui. Tá? Certo? Isso só para... Eu devia ter posto essas imagens também. Prof, Oi. cortou aqui para mim rapidinho. Se o trombo desprende, ele vira o quê? Como que é o nome que você deu? Êmbolo, ele vira êmbolo. E aí ele faz uma embolia. Certo? Ele faz uma embolia. Obrigada. Então, aqui nós temos uma aterosclerose complicada, tá? Aqui, coronária normal, tá? Aí, coronária com aterosclerose. Você percebe que compara a espessura e a luz dessa coronária normal com a espessura da parede, da camada média, e a luz, como a luz diminuiu, e como que a parede aumentou muito. Porque o que é a aterosclerose? É o depósito dos cristais na parede muscular, na parede média. E aí, o que você vai ter? Vai ter um processo inflamatório em cima disso, certo? Então, aqui, olha, quase não tem luz, tá? Quase não tem luz. Olha a diminuição da luz. E aí, lógico que você vai ter uma área de infarto. Como que eu percebo uma área de infarto no coração? Ela fica uma área pálida, tá? Isso aqui é a área de infarto. É a área pálida, com bordos, com a borda bem avermelhada, ou com a borda bem hiperemiada, tá? Porque aqui é a área de necrose e bem na borda, eu vou ter que ter uma congestão vascular, porque isso aqui tudo, como tem necrose, isso aqui vai ter que sofrer todo aquele processo que a gente viu no proliferação celular. Vai ter que vir macrófagos, fagocitar essa necrose, aí primeiro vem neutrófilo, depois vem macrófago, depois eu vou, como não tem regeneração, né? O músculo é uma célula permanente, não tem regeneração. Então, o que morreu aqui, eu vou fagocitar e vou substituir por fibrose. Vou cicatrizar, tá? Aqui, de novo, uma área bem pálida, ó a extensão desse infarto. Não é à toa que esse indivíduo estava na sala de necrópsia, né? E a borda bem hiperemiada, certo? Agora, o infarto antigo, eu vou ver só como uma área mais brancacenta e firme. Por quê? Porque vai ser fibrose, tá? Aqui foi? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar.
no caso de um trombo, a senhora falou que o coágulo vai se posicionar sobre uma ulceração no endotélio, certo? Certo. Então, ó, você tem 3 formas de você ter trombo. Por uma ulceração do endotélio, por um turbilhonamento no sangue, tá? O sangue fica turbilhonado, ou também por uma outra situação que é aumento da viscosidade do sangue. Se você tem um aumento da viscosidade do sangue, você pode fazer trombo espontaneamente, sem a ulceração do endotélio, tá? São Entendi. 3 formas. Mas no caso da ulceração, o que poderia causar essa ulceração no primeiro momento? É a própria aterosclerose. Porque, olha aqui, a aterosclerose, ela vai começar... A aterosclerose, ela vai começar aqui, olha, você tem depósito de cristais, tá? Cadê minha seta? Não estou vendo minha seta. Depósitos de cristais. Cadê minha setinha, gente? Sumiu. Você tem depósitos de cristais, tá? Aí depois você tem um processo inflamatório em volta desse depósito de cristais, tá? Olha os cristalzinhos. Aí vem macrófago para tentar fagocitar, vem linfócito, e você tem também a fibrose, vai formando fibrose, ou seja, vai formando um processo inflamatório em cima dessa fibrose. Só que começa embaixo do endotélio, mas o próprio processo inflamatório pode romper o endotélio, de baixo para cima, de dentro da parede muscular para fora, para a luz. Ele rompe o endotélio. Quando ele ulcera o endotélio, vai fazer um trombo em cima desse endotélio. Ulcerado. Percebeu? Sim. Então, a aterosclerose, ela começa por baixo do endotélio. Ela começa na túnica média. Ela vai indo, vai depositando os cristais. Os cristais vai chamando o processo inflamatório crônico. Linfócitos, macrófagos, vai fazendo fibrose, só que uma hora de dentro não, vamos dizer, da parede média para a luz, ela vai fazendo uma protusão. Ela vai, por isso que a aterosclerose, ela parece uma placa assim, olha, uma placa sobrelevada. Eu estou olhando por dentro da artéria, isso aqui. Eu estou olhando a placa de aterosclerose. Ela ainda está revestida, essa área amareladinha, ainda está revestida por endotélio, mas ela está sobrelevada. Você percebe que ela está um pouquinho sobrelevada? Sim. Então, ela vai ficando sobrelevada. Tá, ela está formando uma lombadinha, mas de repente ela pode ulcerar, de baixo para cima, tá? Aí, quando ela ulcera, ela forma o trombo. Certo? Entendi, Pirô. Muito obrigada. Nada. Você tem calcificações, você vai ter muita calcificação, porque todo processo inflamatório crônico pode cursar com calcificações. E a aterosclerose calcifica muito, tá? E ela vai obstruindo a luz. Vai obstruindo a luz. Esse trombo, ele pode... Qual que é a evolução do trombo? Ele pode ir aumentando, aumentando, aumentando e obstruir totalmente a luz do vaso, certo? Ele pode ir aumentando, obstruir a luz do vaso, mas recanalizar, tá? Olha, a minha seta sumiu, gente, não sei o que aconteceu, para eu mostrar aqui para vocês. Nessa segunda parte aqui, percebe que no meio do trombo tem um monte de áreas claras, espaços claros? É um trombo que foi recanalizado, tá? Então, ele faz obstrução da artéria, mas depois ele recanaliza.
e mantém um discreto fluxo sanguíneo nessa artéria. Ou ele pode despregar, certo? Então, o trombo, ele pode fazer uma obstrução lenta e progressiva daquela artéria, certo? Aí, ele vai fazendo uma obstrução lenta e progressiva dessa artéria, vai diminuindo o fluxo sanguíneo naquele órgão, vai diminuindo. Só como que é uma coisa lenta e progressiva, dá tempo desse órgão se acostumar e se adaptar a essa nova situação de pouca oferta de oxigênio. Então, quando eu tenho um trombo que vai obstruindo lenta e progressivamente essa artéria, eu vou ter uma adaptação desse tecido, desse órgão. Ele vai sofrer uma atrofia, mas tudo bem, tá? Agora, se houver um deslocamento desse trombo, o que vai acontecer? Se houver um deslocamento do trombo, a gente volta aqui, olha. O sistema arterial, ele vai sempre de um vaso maior para um vaso menor. A artéria, ela vai sempre ramificando e vai fazendo artérias menores. Então, um trombo, ele pode ser grande, pequeno aqui, para essa aorta. Ele é pequeno, não está obstruindo totalmente a aorta. Mas se ele despregar, embolizar e cair na corrente sanguínea, ele vai fatalmente obstruir um vaso menor. Não é isso? Porque o trombo é pequeno para essa artéria que é grande. Se ele cair na corrente sanguínea, esse êmbolo, uma hora, ele vai entupir ou vai obstruir uma artéria menor. Quando ele faz a obstrução abrupta dessa artéria menor, ele leva ao infarto, ele leva à necrose, porque aí foi uma obstrução abrupta, certo? Então, você pode ter situações só de isquemia cardíaca, certo? Por quê? Porque a coronária está com aterosclerose, está diminuindo a luz do tubo, da artéria, e ela vai fazendo uma obstrução lenta, e vai diminuindo lentamente. Aí eu vou ter uma isquemia cardíaca. Esse coração pode sofrer uma atrofia, tá? Agora, se o trombo deslocar, ele vai obstruir um ramo menor dessa coronária, abruptamente. Aí ele vai fazer o infarto. Deu para entender? Professora, só tirando uma dúvida, quando a senhora comentou de aterosclerose, só para ver se eu entendi direito como é que ela ocorreria, a luz do vaso ia ser comprometida porque a gente teria depósito de cristais de colesterol, que a partir deles a gente ia ter o processo inflamatório, que isso que ia ter aquele relevo que a gente vê. Olha aqui, a aterosclerose, ela vai diminuindo a luz da coronária devagar. Não é abruptamente, porque ela vai depositando cristais, tá? Ela começa depositando pequenos cristais, tá? Pequenos cristais. Aí, deposita esses cristais, aí tem processo inflamatório em cima disso. Deposita mais cristais, tem mais depósito, mais depósito. Essa placa de aterosclerose, ela vai aumentando de tamanho. E aí, ela vai diminuindo a luz da coronária por uma questão de espessamento da parede. Na verdade, é a parede que está espessada. Em consequência disso, a luz fica diminuída. E isso vai levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo, vai levar a uma adaptação desse miocárdio, certo? Eu vou adaptar. Agora, se ulcerar, se fizer uma ulceração
E aí eu faço um trombo. Aí esse trombo vai diminuir ainda mais a luz da artéria. Só que, se esse trombo deslocar, ele vai obstruir abruptamente um ramo menor. E aí, quando ele faz a obstrução imediata, assim, abrupta, aguda, de um ramo menor, você tem um stop naquela área de sangue. Aí não vai sangue nenhum, porque ele obstruiu totalmente, abruptamente. Aí esta área do miocárdio não vai conseguir, não tem adaptação que resista a um stop abrupto. Então, ela faz necrose, certo? Entendi, professora. Muito obrigado. Então, ó, se você for ver aqui, olha, só voltando lá na irrigação do coração, lá no comecinho, tá? Eu posso ter uma arteriosclerose aqui, olha, da coronária. Tá obstruindo parcialmente, tá? A luz da coronária. Toda essa área do miocárdio vai fazer uma adaptação, vai atrofiar, porque está diminuindo lentamente a luz do vaso. Só que se o trombo que for formado aqui deslocar, ele é pequeno aqui, para essa área, mas para essa área aqui, olha, para essa aqui, ele é grande. Ele vai interromper abruptamente esse ramo menor. Quando ele faz obstrução total desse ramo menor, essa área aqui vai sofrer infarto, vai sofrer necrose, porque o stop não foi uma diminuição, foi uma isquemia total. Interrompeu totalmente o fluxo sanguíneo. Então, o trombo aqui, ó, ele diminui a luz. Aqui, ele obstrui totalmente a luz. Aqui, ele vai levar a uma atrofia dessa área toda, a uma adaptação. Aqui, ele vai levar a uma obstrução total. Então, o perigo é o trombo deslocar. Certo? É o trombo deslocar, ele vai obstruir uma área menor. E aí ele vai levar a necrose, tá? O infarto é a necrose, certo? É a necrose. Então, tem um famoso hospital que é referência de doenças cardiovasculares, que bem na porta, na porta, assim, eles colocam assim, não existe infarto agudo do miocárdio, ele demora anos para ser formado, certo? Porque essa doença, há anos que essa arteriosclerose vem sendo instalada, vai diminuindo, vai aumentando, aí ela ulcera a parede do endotélio, aí ela faz um trombo, esse trombo aumenta, aí esse trombo desloca, aí ele causa um infarto. Certo? Até aqui foi? Posso complicar um pouquinho só? Pode. Pode mesmo? Tá. Então, o que acontece? Qual que é o problema do patologista? Tá, eu mostrei para você a área de infarto, né? Bonita, pálida, com bordas assim, tá. Só que essa aparência macroscópica, tá? Essa aparência, esse aspecto macroscópico do infarto, ele só é visualizado, ele só aparece se o indivíduo tiver mais assim, por exemplo, mais que 10 horas de dor. Então, se o indivíduo tem a dor, tem a sintomatologia e vai a óbito logo em seguida, 1, 2 horas depois da dor, é o que a gente chama de infarto fulminante, né? Que eles chamam, entre aspas. Esse coração desse indivíduo, se eu fizer a necrópsia desse indivíduo, não vai mostrar essa área.
As alterações, tanto macroscópicas como microscópicas, vão aparecer só depois de 24 horas de dor. Então, o indivíduo tem que ter a dor, sobreviver durante 24 horas, e aí, se ele morrer depois de 24 horas, aí a gente vai ver essas alterações, tanto na macroscopia quanto na microscopia. Antes de 12 horas, não apresenta nada no coração. Então, às vezes, o indivíduo tem a dor, morre dali a 6 horas, aí o diagnóstico tem que ser feito clínico, não adianta você pedir necrópsia, porque não vai aparecer na necrópsia, certo? Então, tanto a macroscopia como a microscopia. Microscopia mais ainda, tá? O que aparece na microscopia? As alterações são muito discretas. Aparece, assim, primeiro aparece um desaparecimento das estrias. Você não consegue ver as estrias direito. Depois, você começa a ver uma congestão vascular muito intensa. Aí aparecem os neutrófilos, tá? Aí, no final, você tem a fibrose, tá? Sempre lembrar, aonde tem fibrose, não tem função. Então, este indivíduo aqui não vai contrair esse coração legal, certo? Porque aonde tem fibrose, não tem contração muscular. Fala. Professora, a senhora pode repetir a ordem que eu não consegui pegar? Primeiro vai desaparecer as estrias. Primeiro desaparece as estrias. Enquanto desaparece as estrias, em volta da região, você já começa a ter muito vaso congesto, muita congestão, porque vai ter uma inflamação, né? Ele começa com uma inflamação aguda, depois, né? É uma necrose, então vai ter que ter um processo inflamatório aí. Então, desaparecem as estrias e aparece as bordas muito hiperemiadas, com muita congestão vascular nas bordas, tá? Aí vem os neutrófilos, tá? Depois os macrófagos, para fazer a fagocitose dessa área, tá? Lembra de proliferação? Né? Primeiro eu tenho a fagocitose, a limpeza da área, aí eu regenero o que posso regenerar. Aqui eu não consigo regenerar. Então, não tem regeneração. Então, toda aquela área de necrose vai ser fagocitada pelos macrófagos e neutrófilos e depois vai ser substituída por fibrose, por colágeno. Então, dependendo do tamanho da extensão da necrose, toda a área que era necrose vai virar fibrose, vai virar colágeno. E aonde tem fibrose, não tem contração muscular, porque não é músculo, é fibrose. Não tem função. Certo? Uhum. Então, é só você lembrar do reparo. O reparo é igualzinho, com a diferença que você não vai ter regeneração. Então, tudo que necrosou vai fibrosar. Certo? Tudo que necrosou vai fibrosar, porque o miocárdio não faz regeneração, ele não recupera, ele não faz novas células. Assim como no sistema nervoso central também não faz novas células, né? São células permanentes. Então, um infarto agudo, geralmente, 90% dos casos, ele envolve um segmento da parede ventricular, tá? Ele pode ser, como a gente fala assim, infarto transmural, ou seja, ele compromete toda a espessura do ventrículo. É um infarto transmural. Nós temos um outro caso que chama-se infarto subendocardial circunferencial. Esse é terrível. Por quê? Porque a necrose vai por baixo do endocárdio e ela vai fazendo toda
a circunferência do ventrículo. Ela não pega a parede do ventrículo, ela pega pela circunferencialmente, tá? Os dois são muito graves, né? Os dois são muito graves. Até aqui foi? Sim. Sim? A senhora pode só responder para mim, que era infarto mural, transmural? Transmural. Teria que ter um corte... aqui, por exemplo, ó, aqui não tenho, eu tenho mais o circunferencial, ó. O circunferencial é esse, olha, que está pegando toda a circunferência, tá? Transmural seria daqui até aqui, olha. Quando ele pega, o infarto pega daqui do endocárdio até o epicárdio, ele pega toda a espessura do ventrículo, ele é ventricular. Aqui ele é subendocárdico e quase que fez uma metade da circunferência da cavidade foi atingida, a outra metade não. Percebe a diferença? Esse aqui é subendocardial circunferencial. Se tivesse aqui, daqui até aqui, olha, uma área pálida com bordos hiperemiados, daqui até aqui seria transmural. Deu para entender, querida? Agora, nós temos as manifestações crônicas da coronária esclerose, que é a angina, certo? Aqui, no nosso módulo de envelhecimento, tá? A angina é o mais provável que vai acontecer com o idoso, tá? Por quê? Porque o idoso, o indivíduo muito idoso, deu tempo dele fazer a circulação colateral, que a gente chama, tá? Então, olha, ele tem a coronária, tal, isso aqui é o normal. O idoso, ele vai fazendo novos ramos, ele vai fazendo uma circulação colateral, tá? Então, é mais frequente no idoso a coronária, a isquemia transitória, ou seja, a angina, do que propriamente dito o infarto, tá? O indivíduo jovem, ele não fez o infarto, não fez a circulação colateral. É muito mais fácil o indivíduo jovem morrer de infarto do que o indivíduo idoso. Percebe? Pela capacidade do idoso de ir fazendo circulação colateral, tá? Então, ele vai fazer a angina. Então, o que é a angina? Você lembra que eu falei da oferta e da necessidade de oxigênio, né? A demanda e a oferta de oxigênio. Então, o idoso, o que acontece? Ele já tem uma aterosclerose, uma coronária esclerose difusa, generalizada. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter uma diminuição do fluxo sanguíneo e ele vai adaptar-se àquela situação. Certo? Então, você não vê nenhum idoso sair correndo. Certo? Por quê? Ele tem aquela coronária, ele tem aquela oferta diminuída de oxigênio, mas para as atividades dele, tá legal, tá dando certo, entendeu? Diminuiu a oferta de oxigênio, mas ele também anda devagar, ele não pega peso, ele tem uma vida mais sedentária, ele já não trabalha mais, ele já é aposentado. Então, essa oferta diminuída de oxigênio está bastando para ele, para o normal dele, para a vidinha normal dele, que ele está levando devagarinho. Se ele, por um acaso, precisar de muito oxigênio, ou porque ele teve que fazer um exercício físico,
ou porque ele teve um estresse, aumentou a frequência cardíaca dele, ou seja, se por um acaso ele precisar de mais oxigênio no miocárdio, aí essa quantidade, essa oferta que ele dá, essa oferta de oxigênio vai ser pouca. Aí ele vai fazer uma isquemia transitória. Não vai chegar de fazer a necrose. Ele vai ter uma dor precordial, é uma dor que ele já conhece, ele já sabe que se ele parar quietinho, e às vezes ele já toma o remedinho dele, né, o isodilzinho dele, ele já sabe que põe na língua, faz a vasodilatação, tudo, restaura o fluxo sanguíneo, tudo bem. Então, o que é essa angina? Ela pode... ela vai ser... É o que normalmente o idoso tem, é aquela dor que passa, que não perdura. É uma dor que dura 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto no máximo, aí já restaura tanto pela circulação colateral, como pela própria atitude do idoso, que ele para, ele não vai continuar fazendo exercício físico, ele fica quietinho, e aí aquela oferta de oxigênio restabelece. Entendeu o que é uma angina? Pessoas. Por que os jovens eles não podem fazer uma circulação lateral? Não dá tempo, você fazer para você fazer uma circulação colateral, você tem que ter... É uma adaptação isso. Então, você tem que ter tempos vai diminuindo. Você tem uma coronário-esclerose, o indivíduo tem uma coronário-esclerose pequena, leve, diminuiu um pouco a circulação. Aí ele faz um pouco de circulação colateral. Essa circulação colateral você vai fazendo com o tempo, é uma coisa demorada para você fazer, é anos de adaptação, certo? O indivíduo adulto, ele geralmente, o que acontece? Ou ele tem uma embolia dúpta, ou ele tem um vasoespasmo, e ele não tem a circulação colateral. Então, fica mais fácil para ele, mais fácil para ir a óbito do que o indivíduo adulto, o idoso, que já tem tempos que tem essa coronário-esclerose e já tem tempos que ele está adaptando. Percebe? Deu para entender? Porque leva tempo você fazer vaso. Você não faz vaso da noite para o dia. Certo? Então, o jovem geralmente está associado a vasoespasmo, tem aterosclerose. O indivíduo geralmente o indivíduo jovem, ele pode ter uma aterosclerose leve e fazer um vasoespasmo em cima. Ou ele pode fazer uma embolia, aí faz um infarto agudo, tá? Já o idoso o mais comum é ele cursar com a angina. Pode fazer infarto, lógico, pode fazer infarto, que no idoso pode ser fatal ou não, entendeu? Mas assim, é mais fácil ele sobreviver ao infarto do que o jovem, né? Porque ele já vem adaptando esse coração há muito tempo a essa situação, tá? Agora, o infarto, ele pode se manifestar como morte súbita. Na verdade, isso acontece muito, tá? E geralmente em indivíduos idosos, o indivíduo ele nem sabe que ele tem aterosclerose, né? A aterosclerose é uma doença extremamente silenciosa, né? Silenciosa, demora muito tempo para começar a ter sintomas, tá? Então, muitas vezes, a morte súbita o indivíduo morreu. Aí você vai fazer
a necrópsia, você não vai achar o infarto, porque foi morte súbita. Não deu tempo de se manifestar macroscopicamente o infarto, mas você vai achar a coronariosclerose. Você acha, às vezes, até o êmbolo, a obstrução da aterosclerose, porque na necrópsia você tem que dissecar a coronária, ir dissecando e cortando, aí você vê exatamente onde que ela foi obstruída. Mas pode ser né, uma das manifestações da coronariosclerose pode ser morte súbita, tá? Complicações do infarto. Você tem complicações a curto prazo, né? Você pode fazer, por exemplo, se for um infarto transmural, você pode fazer pericardite, tá? Você pode fazer formação de trombo dentro do coração e esse trombo embolizar para outros órgãos. Então, é muito comum o indivíduo fazer um infarto do miocárdio e morrer de AVC logo depois, certo? Ele faz o infarto do miocárdio, aí essa parede vai dentro do coração, dentro do ventrículo, o sangue vai ficar turbilhonado, faz um trombo dentro do ventrículo, esse trombo sai pela aorta, vai para a carótida, vai para o cérebro, para o encéfalo. Então, o indivíduo fez um infarto do miocárdio e morre por AVC. Pode acontecer. Você pode fazer infarto dos músculos papilares, e aí você tem uma incompetência valvular, você tem ou uma insuficiência mitral ou uma insuficiência tricúspide, dependendo da localização, se você fizer um infarto dos músculos papilares. Se o infarto for transmural, você pode fazer uma ruptura da parede. Rompe a parede, todo o sangue cai no pericárdio, você faz um tamponamento cardíaco, tá? Você vai fazer uma insuficiência cardíaca, né? E vai fazer também, pode fazer uma disritmia, uma arritmia cardíaca, que pode ser como uma bradicardia ou como uma fibrilação ventricular, tá? Isso são complicações do infarto. A longo prazo, você pode ter uma insuficiência cardíaca intratável, né? Dependendo da extensão do infarto. Você pode fazer um aneurisma do ventrículo, porque você tem o ventrículo, aí você tem tecido muscular, miocárdio, e uma área no meio desse músculo, você tem fibrose. Você está fazendo a contração muscular. Você pode fazer uma dilatação dessa área da fibrose, porque você está comprimindo, né? Tá fazendo a sístole. Quando você faz a sístole, a fibrose dilata e forma um aneurisma. Né? Esse aneurisma ventricular tem várias, aí você vai fazer trombose nesse aneurisma, ele pode romper, tá? E você pode fazer um infarto recidivante, né? Lógico, quem teve um infarto pode fazer outro, com certeza. E você tem uma síndrome chamada síndrome de Dressler, que é a pericardite, só que aí não é uma pericardite por processo autoimune, tá? Ele faz essa pericardite até 2 a 10 meses depois do infarto, né? Você tem a pericardite junto com o infarto, né? Ou você tem uma pericardite depois, alguns meses depois do infarto. Que foi? Foi? Aham.
Tá, então, em termos de idoso, outra coisa que você tem que lembrar é que no idoso você tem uma diminuição das fibras elásticas, de uma forma geral, né? Tanto é que a gente vai parece que a gente vai despencando, né, a pele, porque vai fazendo mais ruga, etc., porque você não tem fibras elásticas, né? Você tem uma diminuição de fibras elásticas. Naturalmente, você vai ter uma diminuição da fibra elástica das artérias elásticas também. Então, o idoso, ele tem uma diminuição da complacência da aorta. A aorta dele não é tão elástica. É o que a gente fala que tem um certo enrijecimento da artéria da aorta, né? Que vai levar a um nível pressórico um pouco maior, tá? Então, então, mesmo o idoso que não tem aterosclerose, tal, porque você tem fatores de risco para aterosclerose, né? Tabagismo é o principal fator de risco para aterosclerose, tá? Quem fuma tem aterosclerose, tá? Mas mesmo que esse idoso não tenha aterosclerose, ele vai ter um certo enrijecimento do sistema arterial. Então, ele pode ter um nível pressórico um pouco mais alto, tá? Sempre lembrar disso. Certinho? Deu para vocês entenderem, gente? As manifestações das isquemias. Você pode ter uma isquemia transitória, ou você pode ter uma isquemia abrupta e fazer o infarto, né? O infarto vai acontecer se existir uma obstrução total e abrupta da luz da artéria, tá? Se o indivíduo tiver uma aterosclerose e vai diminuindo lentamente a luz da artéria, provavelmente você vai ter uma isquemia transitória, tá? Você vai ter uma adaptação desse miocárdio, você vai fazer vai fazer uma circulação colateral para suprir, né? E aí, provavelmente, esse indivíduo vai evoluir com angina, tá? Certinho? Como que eu faço para subir isso aqui? E aí? Todo mundo aqui? Deu para entender, gente? Eu sim, pronto. Boa aula. Carol,